Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A segurança pública continua sendo um dos maiores desafios da sociedade brasileira e, na Bahia, esse cenário exige respostas cada vez mais complexas. Respostas que envolvem o enfrentamento direto ao crime, uso de inteligência e preparo técnico. E, ao mesmo tempo, equilíbrio emocional e capacidade de decidir sob pressão. Por trás das operações existem profissionais que lidam diariamente com situações extremas, onde cada escolha pode ter resultados, consequências definitivas. Isso ao mesmo tempo em que cresce a cobrança da sociedade por resultados, transparência e respeito aos direitos. Nesse contexto, a atuação policial passa não apenas pela força, mas também pelo planejamento, formação e reflexão sobre os limites e responsabilidades da função. É sobre esse equilíbrio entre ação, inteligência e consciência que o Alba Entrevista recebe o investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, operador especial, também especialista em segurança pública, Douglas Piton, nosso convidado. Um prazer recebê-lo, Douglas. Prazer. Seja bem-vindo. Prazer é o meu, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma tarde proveitosa. Pois é, deixa eu começar. A Bahia, a gente sabe, enfrenta um nível de violência muitas vezes preocupante em várias regiões do estado. Na sua avaliação, onde que está o gargalo? Planejamento, gestão, estrutura? Eu acho que como você disse, é um problema realmente complexo, né? Soluções anacrônicas não vão resolver esse problema. A gente tem que entender essa crescente da criminalidade na sua gênese, entender que esse problema não é específico da Bahia, mas atinge a América Latina, o Brasil. De 2010 para cá, há uma crescente sistemática da criminalidade e entendo que esse combate ele deve ser em várias frentes, não simplesmente no nível de dimensão física, o que a gente percebe com as operações policiais. Imaginando que em determinados locais há um vácuo do Estado, essas organizações criminosas ocuparam esse vácuo para poder realizar as suas ações delituosas, né, nesses ambientes, e a polícia tem ido nesse local para fazer esses enfrentamentos. O enfrentamento ele tem que ser multidimensional, né? Tem que ser no viés financeiro, asfixia financeira, tem que ser na sua rota, ou seja, um ataque à logística das organizações criminosas, maneira de intervir as lideranças de forma que elas não consigam se comunicar com esses entes que estão lançados na sociedade e uma ação, infelizmente, naqueles que estão dentro das instituições públicas e da política, porque a gente sabe que há inserção dessas organizações criminosas nas instituições públicas e na política, muito parecido com o que aconteceu e vem acontecendo frequentemente no México, né, com o fortalecimento dos cartéis. Pois é, o crime organizado cresceu muito nos últimos tempos. Às vezes a gente tem a sensação de que o crime organizado é mais ágil do que o Estado. Essa percepção está correta? Existe realmente essa percepção. Agora, o Estado ele burocratiza muito a condição de interoperabilidade nos agentes de segurança. Então você imagina hoje que uma organização criminosa que surgiu no estado de São Paulo e que tem atuação no estado da Bahia, elas interagem muito rapidamente. Esse intercâmbio ele é constante e não existe burocracia nessa comunicação. Diferente do que acontece, por exemplo, da Polícia de São Paulo com a Polícia da Bahia. Isso tem sido melhorado, essa condição de interoperabilidade, mas ainda não é da maneira como deveria ser. O Sistema Único de Segurança Pública já dá um arcabouço, uma possibilidade boa de integração, mas ainda não temos uma integração sólida, o que faz perceber que o crime talvez tenha uma maior integração e que ele consiga crescer rapidamente, se polarizar e tomar conta de alguns ambientes e de alguns territórios. Na sua avaliação, a polícia hoje ela consegue agir preventivamente ou majoritariamente reage ao crime? Primeiro, é importante a gente avaliar que a polícia ela não resolve a segurança pública. Segurança pública deve ser suprapartidária e deve ser
uma necessidade de atuação de Estado, deve ser uma política de Estado, uma política de governo. Não adianta, e eu sou policial da ponta da lança, né, opero em ocorrências de altíssima complexidade, sei o nível de exigência que tem sido demandado dos policiais para fazer esses enfrentamentos. Por isso você é um operador especial. Operador especial. É o que qualifica o policial para atuar em ações ou operações especiais. É, de alta complexidade. De É alta você imaginar que as polícias convencionais, aquelas que ordinariamente fazem o seu trabalho, não têm um nível de capacidade técnica e de logística para intervir em determinadas ações, e quando isso acontece, as unidades de operações especiais são acionadas para fazer esse enfrentamento. Então, entendendo essa sistemática, a gente nunca vai resolver o problema de segurança pública com polícia. Polícia é vértice repressora do Estado, seja para prevenir que a prática criminosa não aconteça, seja para identificar a autoria e materialidade depois que o crime acontece. Se a gente for revisitar o passado, né, pós-revolução industrial, terceira fase, as guerras elas devem ser vencidas, sobretudo na dimensão humana e na dimensão informacional. E a gente continua insistentemente dando enfrentamento na dimensão física, como se isso fosse resolver o problema. Inclusive, muitas dessas operações especiais resultam em muitas mortes. Os efeitos colaterais dos enfrentamentos. Como equilibrar entre firmeza na ação e preservação de vidas também? Primeiro que a intervenção policial ela tem uma pragmática fundamental, que é preservar vidas e aplicar a lei. Isso a gente não abre mão. No entanto, diante dessa volatilidade que a gente encontra nesse cenário extremamente complexo, né? É o senhor imaginar que a gente tem uma estrutura urbana desordenada, insurgentes criminais que estão portando arma de altíssima velocidade, que impõem regras àquela comunidade que está ali, né, ocluída, que está ali, muitas vezes, sendo subjugada pelo crime, e a polícia tem que ir naquele enfrentamento. Não é bom nem para a comunidade, nem para a polícia, nem para o próprio agressor. Na prática, Douglas, o que a população ainda não entende sobre o que acontece de fato numa operação policial? Não entende que a polícia está ali para servir e para proteger. Essa é a função principal e primordial da polícia. Eventos ruins acontecem em todos os lugares, mas a partir do momento em que a gente começa a lançar uma visão de bandidolatria, onde o bandido ele é o bom e o policial é o ruim, as coisas começam a não funcionar da maneira que deveriam funcionar. Se a sociedade começa a entender que a polícia está ali para preservar vidas, para aplicar a lei e ser um vetor, né, de proteção daquela comunidade, as coisas não vão funcionar. E o que falta para a população enxergar dessa forma? A gente lançar uma cultura e um sistema que leve as pessoas a acreditarem no trabalho da polícia. Porque observe, a gente que você fala... o Estado, a gente que eu falo o Estado. Porque existe uma força antagônica em relação a isso. A gente percebe que de 2010 para cá tem se lançado uma perspectiva grande em relação à narcocultura, o que aconteceu no México. A narcocultura, ela é, na sua essência, a forma de influenciar as pessoas. Influenciar com gestos, influenciar com músicas, tentar transformar aquele criminoso em um ídolo, em um herói. E as crianças passam a identificar valores importantes naquele criminoso e passa a querer ser ele, passa a querer usar a roupa dele. E quando a polícia entra nesse cenário, a polícia é ruim, porque ela está confrontando o criminoso. Isso aconteceu de uma maneira extremamente forte no México e a gente percebe que está se fortalecendo aqui. Quantas músicas trazem essa inversão de valores. Inversão, né? de valores. Então, existe uma força antagônica à polícia que está trabalhando fortemente nisso, porque ela já identificou quem são os seus figurões, quem vai lançar as suas ideias. É um maluco de 5 milhões, 6 milhões de seguidores que está lançando essa narrativa, mas, por outro lado, a polícia não tem. E talvez a rede social ela venha como a possibilidade de você romper essa bolha, porque eu tenho uma rede social bastante ativa e eu tento romper essa bolha trazendo para as pessoas que me acompanham um perfil de policial que talvez elas não conheçam. Porque o policial não é aquele camarada armado,
grotesco que está indo lá para matar alguém. Elas muitas vezes imaginam ou idealizam um policial que vem de Marte, o que surgiu da Terra. E a gente consegue mostrar que eu sou pai, eu tenho filhos, né? Eu sou uma pessoa que cultua os dogmas da fé, eu tenho as minhas deficiências, o que eu gosto, o que eu não gosto, e de que maneira eu me apresento nesse jogo da guerra do bem contra o mal. E as pessoas começam a se identificar, pô, agora eu consigo enxergar um lado da polícia que a gente não enxergava. Essa é a guerra, né, no nível informacional. Agora, no nível humano, que para mim é o mais importante. Eu estou nos piores lugares, na palafita, onde os dejetos passam na porta de Dona Maria. E sabe o que acontece? As intervenções na dimensão física vão acontecer, os enfrentamentos vão acontecer naquela comunidade, porque eles são inevitáveis. Existirão os efeitos colaterais e a polícia vai sair dali. E ela vai continuar em um local onde o dejeto passa na porta, onde ela não tem iluminação, ela não tem saúde, ela não tem saneamento básico. Então a gente tem que se perguntar como Estado o que a gente precisa oferecer nesse nível humano para que as pessoas possam ter dignidade para viver. E quando a gente entra nessa questão de interoperabilidade de secretarias do Estado envolvidas no sistema de segurança pública, talvez a gente comece a pensar em resolver o problema. Porque resolver o problema não vai ser comprar 50 mil viaturas, 200 armamentos, capacete, colete e investir simplesmente na inteligência policial. A gente tem que investir na inteligência de Estado. Aliás, você tem formação Tenho em inteligência, experiência internacional também. Na sua avaliação, o Brasil ainda investe menos do que deveria nessa área? Eu acho que o Brasil investe bem, só que ele é muito pontual na inteligência policial. Ele cria uma sistemática de entender a movimentação desses organismos criminosos, né, como eles se movimentam, aonde eles se posicionam, quais são as suas características, para que isso, de alguma maneira, dê a possibilidade para o decisor tomar boas decisões em atividades policiais. O que muda na prática quando a inteligência orienta as operações e não o contrário? Quando a inteligência orienta as operações normalmente tendem a ser mais cirúrgicas. Os efeitos colaterais, eles são minimizados nas ações de inteligência. Logicamente que entendendo que existem os imponderáveis, né? Tem um general prussiano, Clausewitz, que no livro da guerra ele fala, as fricções de guerra existem, são os imponderáveis, o que a gente não vai conseguir prever, mas a gente vai mitigar ao máximo os efeitos colaterais. Quando a inteligência caminha junto com a atividade policial, os efeitos colaterais, as intervenções, normalmente elas são mais cirúrgicas e geram menos efeitos colaterais. Só que a gente precisa lançar uma visão de inteligência de Estado, uma inteligência de maneira a entender aquela sociedade e qual é o anseio dela, aquela comunidade, o que é que aquela comunidade precisa, qual é a carência dela, em todos os níveis. Não ficar estrito senso a atividade policial, tem que ser lato senso, tem que ser algo pensando, a educação é o que ela precisa, a saúde é o que ela precisa, o saneamento básico é o que ela precisa, e talvez aí a gente tenha a condição de lançar em um quadro, lançar em um mapa, e de uma maneira bem pontual e inteligente, conseguir apontar aonde existem as deficiências. Questões históricas essas, Isso, né? E onde a gente consegue colocar alguma coisa. Douglas, você passou por treinamentos em países como Estados Unidos, Israel. O que mais te chamou a atenção nessas experiências e que poderia ser aplicado aqui no Brasil também? Mas essa resposta a gente segura daqui a pouquinho, depois desse intervalo, a gente conversando aqui com Douglas Piton. Ele é investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, operador especial, especialista em segurança pública. A gente volta já. Já estamos de volta. Nosso convidado, investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, operador especial, especialista em segurança pública, Douglas Piton, que passou por treinamentos em países como Israel, Estados Unidos. Eu te fiz a pergunta no bloco passado, o que
te chamou mais a atenção e que poderia ser aplicado aqui no Brasil, Douglas? Eu acho que a gente tem bons exemplos lá fora que nós poderíamos trazer para o Brasil e implementar aqui. Um deles passa pela revisitação das leis, porque aqui realmente elas são muito lenientes, e a insegurança jurídica do policial no momento das suas intervenções, entendendo o cenário crítico que hoje a gente vive. A gente não pode lançar o policial dentro de um ambiente desse, extremamente complexo, um ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e não dar a ele uma condição jurídica de intervir ali, porque a vida dele está em risco e a liberdade dele também está em risco. Eu costumo dizer que o policial, muito mais do que em qualquer outra profissão, ele faz uma atuação com escassez de tempo e o risco à vida. Ele tem pouco tempo para decidir e a decisão dele muitas vezes coloca a vida dele em risco. Eu percebo que, por exemplo, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, o policial quer entender muito a atividade do juiz, do promotor. O americano faz o inverso. O juiz e o promotor entendem muito a atividade policial. Porque quando o judiciário entende a atividade policial, a resposta dele aos eventos talvez seja mais justa, porque ele entende esse ambiente. Essa integração do sistema como um todo, nesse sistema persecutório que começa na polícia e termina na polícia, e as pessoas às vezes não pensam nisso. O marginal ele é preso na rua pela polícia, ele é levado para a polícia judiciária e ele entra no sistema de justiça, que é o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, processa, e a parte punitiva é na polícia também, que é na polícia penal. Então, dentro desse sistema, a polícia começa e termina. Aquele conceito de que a polícia prende, a justiça solta, você acha válido? Eu não acredito muito nisso, não. Eu sou muito pragmático, eu gosto de avaliar o fato. Existem fatos que realmente são muito chocantes diante da dimensão do que é, por exemplo, apreendido e da conduta do judiciário em soltar. Mas muitas vezes ele se apega em brechas que a lei, né, oferece. E talvez por isso a gente tenha que revisitar essas leis para que elas não sejam tão lenientes, para que a gente não tenha essa sensação de impunidade. Porque essa talvez seja a maior diferença entre o crime organizado e o Estado. Quando o Estado começa a perder a sua soberania, é quando a ordem do crime ela é mais forte e ela é mais atendida do que a ordem do Estado. Recentemente eu fiz uma pergunta para um amigo, eu falei, velho, você imagina eu chegar com o meu distintivo num bar de qualquer pessoa dentro de uma comunidade dessa e mandar fechar? O cara fecha? Ele falou, não. Eu falei, se o marginal armado bater na porta dele e mandar fechar, fecha? Fecha. Quem tem a soberania sou eu ou é ele? E aí a gente começa a ter uma visão clara do que de fato está acontecendo. Essa perda de soberania é por conta do fortalecimento dessas instituições e, do outro lado, a gente tem a descredibilidade. Essa fala que o senhor trouxe, né? A polícia prende, a justiça solta. E muitas vezes solta não é porque ele não quer manter o cara preso, não é porque existe uma brecha legal, existe um artifício legal que o advogado usa e ele tem que cumprir e o cara sai, e o cara é solto, né? Você estava falando da complexidade das operações especiais, desse desafio de tomar decisões sob pressão. A chamada mentalidade das operações especiais é algo que se ensina ou que se desenvolve apenas em situações extremas? É um conjunto das duas coisas. Eu consegui construir esse livro, por exemplo, baseado nas experiências. Porque tem uma frase que a gente... Você está aproveitando para falar do teu livro aí já, não é? Que é qual dos dois? Esse aqui é o Mentalidade de Operações Especiais. Ah, exatamente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mentalidade de Operações Especiais, Corações e Mentes. Sim. Esse livro faz uma inserção muito grande nessa guerra informacional. Tanto é que é Corações e Mentes, porque é isso que, de alguma maneira, a gente quer conquistar das pessoas, os corações e as mentes, para que elas caminhem juntos para uma sociedade mais justa, né, mais igualitária. Mas aqui eu trago muito sobre os dogmas das operações especiais, que essencialmente é a capacidade que você tem que desenvolver de ser o melhor que você pode ser no seu pior momento. O que não é fácil. O que não é fácil. Porque você ser bom em condições normais de temperatura e pressão já é difícil. Então, é algo que se aprende
mas que muitas vezes só vai ser vivenciado na prática. Na prática, exatamente. E certamente vai aprender muito mais na prática Vai aprender muito também, mais, porque o curso de operações especiais, ele vai testar os seus limites, o seu limite físico, o seu limite psicológico, a sua capacidade realmente de reagir diante de altíssimas pressões. O curso vai te testar nisso. Mas aquilo ali é o início de uma jornada. A verdadeira operações especiais, ela começa quando você abre a porta e começa a viver esse jogo, nessa guerra, nas trincheiras. E ali nas trincheiras que você começa a desenvolver esses atributos e perceber o quanto de fato eles são importantes. E o mais impressionante, eles são utilizados em todos os ramos da sociedade. Há uma equiparação muito fidedigna do que nós fazemos nas operações especiais e que todas as outras profissões fazem quando elas buscam trabalhar em altíssima performance. Aliás, você tem um segundo livro que é o Sacerdócio de um Operador Especial, não é isso? Deixa eu mostrar aqui também. Aqui, Suor, Sangue e Sacrifício, Sacerdócio de um Operador Especial. São livros que se completam ou são abordagens distintas? Distintas. Esse primeiro eu escrevi depois de um evento que a gente teve aqui na Bahia. Esse das operações especiais foi o primeiro? Isso, foi o primeiro. Foi no dia 15 de setembro de 2023, naquele fatídico dia onde a gente perdeu o nosso irmão Lucas Caribé, policial federal, que morreu aqui no Derma durante uma operação de larga escala. E ainda ali, melado de sangue, suor e sacrifício, eu decidi tirar do anonimato os heróis da sociedade, né? Eu pensei que eu teria que trazer para a sociedade a verdade do que acontece além das trincheiras, porque todos nós somos seres humanos, viemos da mesma sociedade, temos os mesmos anseios, os mesmos sonhos e sofremos da mesma maneira, né? E ver o sofrimento da família, o sofrimento do pai e da mãe, como outros que eu tive, infelizmente, a oportunidade de vivenciar. E aí eu decidi trazer 10 histórias reais que eu vivi, 5 na Bahia e 5 no Rio de Janeiro, porque eu também fui policial militar no estado do Rio de Janeiro. E é por isso que eu conheço muito essa similaridade que acontece na Bahia e no Rio. E trago histórias reais e reflexões sobre essas histórias. Quais foram os aprendizados que eu tive? Quais foram as reflexões que eu fiz ou antes da operação ou depois das operações? Você já passou pela experiência de ter que tomar uma decisão numa situação extrema, no meio de uma operação especial, por exemplo, e depois se arrepender dessa decisão? Eu já refleti sobre as decisões, porque todas as decisões elas precisam ser revisitadas. Aquela decisão que você toma, você não tem mais o controle sobre ela, mas você tem a capacidade de revisitar para que ela seja aprimorada ou seja reformulada. Mas as decisões tomadas, elas são como uma flecha lançada. E, logicamente, que a gente revisita elas para que a gente possa trazer experiências e poder consolidar novas decisões, talvez mais efetivas. E a maturidade nos mostra que realmente as decisões elas começam a ser mais maduras, né, mais ponderadas e mais efetivas de acordo com o tempo. Hoje, os policiais eles passaram a ser julgados meio que em tempo real. Sim, perfeito. Por conta aí das redes sociais, enfim. Isso interfere na ação, no comportamento dos policiais no seu dia a dia? Interfere. Nas operações especiais, não. As operações especiais, ela cria uma barreira de proteção entre o agente externo e o agente interno. Porque todas as vezes que eu permiti que alguma emoção ela tenha a capacidade de usurpar a minha razão de decisão em momentos complexos, eu não tenho a condição de ser efetivo naquilo que eu tenho que fazer. Imagine que muitas vezes eu já me posicionei para efetuar um disparo em um agressor armado com uma vítima em refém, e esse cara é denominado causador do evento crítico, que estava com o dedo dentro do gatilho. Essa arma estava apontada para a cabeça de uma pessoa e a minha missão era efetuar um disparo se aquela fosse a decisão do gerente da crise para neutralizar automaticamente aquele agressor armado. Eu não posso pestanejar, eu não posso permitir que influências externas me contaminem, porque senão aquele tiro não vai ser efetivo. Mas eu sei que essa influência externa, para aqueles que não têm muita experiência ou que não têm uma capacidade de operar
em altíssimo nível de estresse, ela vai influenciar e muito, né? A própria ação policial hoje, ela é da seguinte forma, a gente fala, né? Trabalhe sempre como se você tivesse uma arma apontada para você e uma câmera apontada para você. Ou seja, isso passa não apenas pelo preparo técnico, mas pelo equilíbrio Com emocional. Aliás, pouco se fala sobre a saúde mental dos profissionais de segurança. Na sua avaliação, você acha que os policiais eles estão preparados para lidar com o próprio desgaste emocional? Não. Os policiais precisam ser preparados para isso. Primeiro que a sociedade tem que entender eles e o Estado também. Precisa ter uma atenção voltada para a saúde mental dos agentes de segurança pública. Tanto é, e isso não se fala muito, mas diversos são os casos de policiais que se suicidam, né? Que cometem esse disparate do suicídio. Recentemente, algumas semanas aí atrás, tivemos 3 eventos bem parecidos de 3 policiais que mataram as suas companheiras e se mataram. Então, se isso não for um alerta, eu não sei mais qual é. Se isso não for um momento de você parar para pensar de que maneira a gente tem que gerenciar essa questão nos policiais, eu não sei qual é o momento, mas realmente é necessário que exista um olhar específico para essa atividade, porque é uma atividade extremamente estressante e a gente não vê um apoio no nível de apoio psicológico, apoio terapêutico, apoio com essa característica para os policiais. Isso não existe como deveria existir. Douglas, você transita também pela filosofia. Transito. Como é que essa formação ajuda a lidar com, digamos, dilemas éticos e decisões difíceis no dia a dia do policial? Muito, evolui muito. Evoluí primeiro porque eu comecei a me inserir e entender o quanto era importante eu me relacionar com aquilo que eu discordo. Um viés ideológico um pouco diferente do meu. E eu comecei a fazer uma imersão nele. Entender o que é que essas pessoas falam, entender por que é que elas falam e tentar extrair dali algo que pudesse me valorizar como ser humano. Ser para mim um alicerce também, porque imaginamos muitas vezes que somos os detentores do conhecimento. Vivemos na perspectiva de que tudo gira ao torno do nosso próprio umbigo, né? Nos alicerçamos, mesmo que sem pensar, nessa condição de que tudo acontece ao nosso redor e que as pessoas elas têm que nos servir e que a gente tem que buscar o poder pelo poder e que a gente tem que caminhar em caminhos, né, turbulentos, mas que a vaidade vai na frente, que sentimentos perversos nos permeiam. Eu costumo dizer, isso é uma visão filosófica, existem as suas divergências, mas o homem, infelizmente, ele já nasce mal. Ele tem que aprender a ser bom. O homem, ele se alicerça em 4 sentimentos naturais: a satisfação, a tristeza, o medo e a ira. Dos 4 sentimentos naturais, 3 são sentimentos perversos. Ele tem que aprender a ser bom. Para ele aprender a ser bom, ele tem que romper algumas barreiras. E uma delas é dar espaço para ouvir o que o outro tem a te dizer. A gente está acostumado a falar, mas temos 2 ouvidos para ouvir, né? E a filosofia me despertou essa condição de poder enxergar o outro como o outro merece ser enxergado, igual. Independente da sua vontade, independente dos seus desejos, independente das suas opções, ele tem que ser enxergado como igual. Ele vai ter sempre o direito dele de defender as suas opiniões e respeitar o meu direito de defender as minhas. Para a gente encerrar, Douglas, são mais de 2 décadas, atuando nessa área da segurança pública. O que mais te marcou durante esse período? Enfim, os combates efetuados ou as vidas preservadas? Muito mais as vidas preservadas. Os momentos mais difíceis, eles são, de fato, quando você se relaciona com o inevitável, que é a morte, que vai chegar em algum momento para todos nós, mas quando ela bate a porta, ela nunca ela é bem recebida, né? Tive um fato ainda como policial militar do Rio de Janeiro, que eu saí para trabalhar junto com um irmão meu, e a gente estava na casa dele, e eu vi
quando a filha dele deu um beijo nele e disse assim: meu pai, você me pega no balé, 19h30. E nós fomos ao fronte. E naquele dia, aquele irmão tomou um tiro no pescoço. Eu fui o primeiro a chegar, ele estava morto. E no dia seguinte ele era uma lápide opaca, cinza e fria. E a filha dele até hoje espera ele buscar ela no balé. São momentos que ressoam em minha mente. Imagino. Da mesma forma que quando eu entreguei a um pai um menino autista que tinha sido sequestrado, que estava sob a ameaça de dois homens armados, homens muito perversos, inclusive, e que esse pai falou para mim: você devolveu a minha vida de volta, porque eu daria a minha vida pelo meu filho. Então, esses dois extremos são os momentos que nos trazem a maior convicção do nosso propósito. Imagino que esse assunto não falta para um terceiro livro, não é? Com certeza. Já está aí no forno. Douglas, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Douglas Piton, essa conversa sobre segurança pública. Muito obrigado mais uma vez e sucesso para você. Muito obrigado. Prazer te conhecer. Sempre te acompanhei e que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço. Até lá.